próximo painel tem como tema Crescer e sair do simples. Evolução ou morte súbita? Entenda os riscos que envolvem a saída do simples e como fica a tributação com as novas regras para 2018. Nós temos o prazer de convidar para compor o palco a senhora Lia Ribeiro, diretora da Momento Editorial. Os palestrantes, senhor Cristiano Iasbeck, diretor de negócios do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O senhor Tiago Moreira, analista na Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional. Convidamos agora os debatedores deste painel, senhor Túlio Borges, diretor jurídico da Abrinte, senhor Paulo Henrique Silva Vitor, advogado do escritório Silva Vitor, senhora Cristiane Sanches, diretora da NetServe. Vamos receber os integrantes desse painel com o nosso aplauso. E nós informamos a todos que os melhores momentos das apresentações aqui feitas serão disponibilizados no site da Abrinte. O conteúdo completo, o material completo, será disponibilizado apenas às associadas da Abrinte. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este painel a senhora Lia Ribeiro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e para um debate que é super importante aí para o crescimento e para o fortalecimento dos provedores regionais, principalmente dos pequenos que estão no processo de crescimento. Para fazer a primeira abordagem sobre o tema, eu vou passar a palavra para o Túlio Borges, que é conselheiro da Abrinte. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, nesse tema que é uma continuação da palestra anterior. Lá foi discutido os conceitos que nós vamos aplicar aqui na questão tributária. Esses conceitos, SM e SVA, vocês vão ver como impactam agora de uma forma muito significativa. Nós vamos apresentar alguns números, embora fizemos uma enquete aqui, 37% considerou que não atrapalha o seu negócio, vocês vão ver que não é bem assim. A partir do ano que vem, com a mudança do Simples, as novas faixas que vão entrar vão cair de 20 para 6, vai haver um aumento da carga tributária no Simples. Quem estiver no Simples e chegar a 3.600.000, embora a nova faixa vá até, o novo limite vai até 4.800, já vai sofrer o impacto. Então, é muito importante saber como fazer essa separação, como ter um plano de contas super correto, como se defender do fisco de uma forma muito tranquila. Eu vou passar a palavra para o Cristiano Iasbeck, do IBPT. Ele vai ter aí vai mostrar para vocês um estudo que a Abrinte contratou, que mostra o que é o setor, qual que é a empregabilidade do setor e o que vai acontecer a partir do ano que vem para tirar vocês um pouquinho dessa zona de conforto aí, que achando que está tudo bem, mas não está. Vamos ver se está funcionando. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os participantes, quero agradecer o convite da Abrinte, parabenizar a organização e a diretoria por, mais uma vez, dar a oportunidade para o IBPT estar presente e tratar do tema tributação, que é um tema muito sensível, e, mais do que nunca, essa palestra, esse tema de hoje vai mostrar para vocês que o momento de pensar em planejamento é agora. 2018, a gente já começamos o mês
metade do ano já passando, 2018 chegando, é um momento de efetivamente pensar em planejamento quando você olha mudança na tributação para 2018 e entende o que pode acontecer com o desenquadramento da empresa do programa do Simples Nacional. Eu sou advogado tributarista, mestre na área de Direito Econômico e atuo no IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Só uma breve exposição, o IBPT é um instituto de Curitiba, que nasceu em Curitiba, a gente tem alguns projetos que vocês devem ter contato, o Impostômetro é o nosso projeto de maior visibilidade, que a gente faz o monitoramento da carga tributária em tempo real, o Empresômetro é um outro projeto nosso com a catalogação de empresas no Brasil, segregadas por atividade econômica, Lupa nas compras públicas, a gente trabalha bastante com o monitoramento do mercado público, identifica a eficiência do gasto público. De Olho no Imposto, é o programa que prevê aí a obrigação de você indicar para o consumidor final do produto ou do serviço a carga tributária aproximada. Então, possivelmente, vocês utilizam uma tabela criada pelo IBPT para conversar com os sistemas de gestão de vocês, pesquisas de mercado e estudos setoriais. O que o Túlio comentou, no âmbito de estudos setoriais, no começo do ano, a gente apresentou para a Abrint um resultado de uma pesquisa, uma radiografia setorial dos anos de 2014, 15 e 16, com dados de faturamento, empregabilidade, foi uma grande radiografia do setor, que também passou por uma análise também do Simples. Além de olhar a relevância e a importância do setor, também comentamos alguns aspectos do Simples Nacional. É um estudo que deve estar no site da Abrint, com notícias, a gente apresentou em fevereiro e estamos trabalhando bastante com esse estudo. O estudo sempre precisa de uma validação do CNAE, para eu gerar uma radiografia setorial, então, aqui foram alguns CNAEs que a gente apreciou. E, já sendo bem pontual, rápido, a gente terminou 2016 com, daqueles CNAEs que estavam antes, com mais de 104 mil empresas ativas daqueles CNAEs. Um setor com muita representatividade, um crescimento também significativo, com empresas de SCM e SVA, crescimento que foge de outros padrões do setor da economia, da quantidade de empresas que vão para essa atividade. São empreendedores que buscam inovação, buscam fomentar novos negócios, é um setor que atrai muito investimento e inovação. E já no que nos interessa, aqui ficou a participação de empresas de SCM e SVA e também de tecnologia, que são os CNAEs que a gente pesquisou, um pouco mais de 45 mil empresas no final de 16 participantes do Simples Nacional, com aquela divisão de 65% para SCM e SVA e o outro percentual no âmbito de tecnologia da informação. Nos surpreendeu, é um setor que cresceu bastante, né? Para essa parte de empresas que representa 65,7%, é ali que a gente tem que prestar atenção nas mudanças para o Simples Nacional em caso de eventual desenquadramento. Para 2018, então, entrando no nosso tema, a gente tem a mudança do Simples Nacional com novas faixas de tributação. Um limite que chegou ao teto de 4,8 milhões, uma média de R$400 mil por mês, mudando também o MEI e também mudando o microempreendedor, de 360 para 900. Com novas alíquotas, a mudança para 2018 trouxe um aumento da alíquota dentro da faixa, diminuiu a faixa, aumentou a alíquota, e aí já vamos para uma análise específica de um modal que a gente validou com a Abrint na época da pesquisa setorial. Pensamos num modal de 70% SCM e 30% SVA. E colocamos nas faixas como que ficaria essa tributação. Definimos
simular uma empresa de R$ 3.420.000 de faturamento, dividido entre R$ 2.394.000 para SCM, R$ 1.026.000 para SVA. Ficaria uma parte de cada serviço naquelas faixas. Descontando, fazendo o ajuste da carga tributária ajustada, né, descontando o ISS e considerando o ICMS para o SCM e também olhando o SVA, a gente fica numa carga ajustada de 21,94 e 16,27, que nos traz esse quadro entre 2017 e 2018. Olhando, respeitando a necessidade de você descontar os percentuais do anexo 1, considerando que a gente está fazendo um tratamento também isonômico, linear nesse aspecto. Ajustando a alíquota, a gente tem, nesse modal de simulação, um aumento de 12% para um pouco mais de 17%. Considerando a demonstração desse modal que a gente validou bastante no estudo lá da Abrint. Mesmo havendo o aumento de arrecadação, a gente tem que pensar no aspecto de ficar ou sair do Simples e o que isso nos traz de desafios. Então, vamos lá. O ficar no Simples tem que ser muito bem planejado quando você olha extrapolar um limite de faturamento acima de 3,6 por conta da incidência do ICMS que vai passar a incidir em forma separada. Tá? Dentro das novas faixas, como ocorreram menos faixas mais escalonadas, a empresa que se enquadrar sempre no início de uma faixa, no novo Simples, ela vai ter uma menor carga, quando comparado a quem está no final dessa faixa do Simples, mesmo estando na mesma faixa. Quem está no início, por conta do desconto que o novo Simples vai trazer, que é fixo para quem está naquela faixa. Então, naturalmente, quem está no início da faixa tem uma menor carga tributária dentro do Simples, dentro do novo Simples. O novo Simples, ele ameniza a barreira do desenquadramento imediato. O desenquadramento imediato sai do Simples e vai para um lucro real ou um lucro presumido, traz um risco muito grande, quase uma fatalidade, especialmente o lucro presumido. O lucro presumido, quando você olha o percentual de 32% de margem, né, como base, não é algo que reflete no setor e é fatal a empresa ter que ser desenquadrada e optar por um regime de tributação no lucro presumido. O Simples 2018 ameniza essa barreira, lembrando que tem que ser muito bem validado e planejado o aspecto do ICMS. Cálculo, tem que fazer cálculo e ver se a ida para um novo Simples, tendo que pagar ICMS, compensaria com relação ao lucro real. Tem que analisar isso daí. Tem que se reunir, não há uma regra padrão que a gente consiga dizer para todas as empresas. Um outro aspecto que preocupa bastante a gente no IBPT é sobre a possível mudança no PIS e na COFINS. Eu vou falar isso junto com o próximo slide, que é o sair do Simples, que envolve um projeto de lei que trata da unificação de PIS e COFINS, que, no nosso entendimento, traria um impacto bem grande para as empresas que estão no Simples. O regime tributário do lucro presumido é a opção que apresenta, de fato, o maior impacto. Quando a gente fez toda uma simulação de faixas de tributação, a gente não vai ter tempo para avançar na planilha que a gente validou com a Abrint, mas é uma planilha com um simulador bem detalhado por faixas de tributação, e o lucro presumido realmente era o que apresentava um impacto muito nefasto para o setor. Naturalmente, quando você sai do Simples, o custo de conformidade aumenta. O Simples, por conta da unificação, toda uma gama de tributos numa única guia, traz uma facilidade muito maior de você gerir o custo de conformidade, que é aquele custo de você estar adequado para com a autoridade fazendária.
custo com contadores, cumprimento de obrigação acessória, preenchimento de várias declarações. Realmente, quando você sai de um regime simplificado, o custo de conformidade fica muito maior, né? Quatro vezes maior do que se fosse numa análise de apenas uma tributação simplificada para a empresa. A saída do Simples Nacional e uma ida para um lucro real vai exigir da empresa um controle muito grande na tomada de créditos. Hoje, quem é tributado sobre a ótica do lucro real tem que ter um controle muito grande da tomada de créditos dos seus insumos, qual atividade gera direito a crédito para eu abater da minha COFINS mensal, faturamento. Então, naturalmente, isso traz uma necessidade de controle muito grande. Quando que você tem que pensar nisso? Tem que começar a pensar agora, por conta dessa mudança de 2018. Você tem que começar já a dimensionar a tua atividade com o ICMS, caso você extrapole o limite mínimo que passe a exigir o ICMS, e compare com um plano de custos com o lucro real. Porque o lucro presumido a gente já descartou que não é algo válido, é algo muito nefasto para o setor. De novo, ali eu trouxe um receio que a gente tem no IBPT sobre a possível mudança no PIS e na COFINS para o setor como um todo. O PIS e a COFINS é um tributo que já em 2015 começou um debate sobre a unificação desse tributo, unificar PIS e COFINS. A unificação do PIS e COFINS, ela passa por momentos que às vezes avança no Congresso, há uma pressão muito forte dos técnicos da Autoridade Fazendária Federal para que mude PIS e COFINS. PIS e COFINS a gente atingiu um momento sob a ótica da Autoridade Fazendária que esgotou o potencial de arrecadação do PIS e da COFINS. Por isso que se pensa em mudar PIS e COFINS, unificar e calibrar a alíquota. Na história, você não calibra uma alíquota para diminuir a arrecadação tributária, né? Calibrar uma alíquota, historicamente, especialmente em PIS e COFINS, sempre foi para aumentar a arrecadação, e os nossos estudos demonstraram que, desde o surgimento de PIS e COFINS, a arrecadação aumentou, né? Começou primeiro um teste no PIS e depois passou para a COFINS com a mesma modalidade. Aonde que isso nos preocupa? Primeiro, sem ainda entrar no Simples, qualquer aumento de arrecadação tributária hoje, você traz um risco muito grande de só aumentar a inadimplência. No final de 2015, virada de 15 para 16, o IBPT finalizou um estudo sobre o esgotamento da capacidade contributiva. A partir do momento em que a carga tributária foi pressionada para majorar, a inadimplência também aumentou. Então, na época, era um estudo que a gente até comentou bastante com o Guilherme Afif, a gente apresentou para ele esse esgotamento da capacidade contributiva, e quando a gente olha no Simples, o risco de uma unificação é justamente no aspecto da tomada de crédito. O que se pretende fazer? Hoje, se você tem uma empresa que está no lucro real e contrata uma empresa que está no Simples, essa empresa que está no lucro real, ela toma o crédito cheio da COFINS, toma 9,25. A mudança de unificação de PIS e COFINS pretende afastar esse crédito ficto que a empresa do Simples carrega para um contratante lucro real. Ou seja, você só vai tomar o crédito que incidir. Então, se chama muito do crédito financeiro. Foi um projeto que começou quando o Levi ainda conduzia a Fazenda, se manteve com o Rachid, às vezes esse projeto volta a tramitar, às vezes sai um pouco do radar. A gente não tem uma pauta tão fácil para aprovar a mudança de legislação tributária que acarrete no aumento do tributo, mas PIS e COFINS estão sendo vistos como tributos que estão na bola da vez para serem unificados, e serem unificados com essa regra de afastar o crédito ficto que a empresa do Simples carrega por um contratante lucro real. Isso isso afeta muito o setor, porque você vai começar a ter no mercado aquela empresa que está no lucro real interessada em contratar quem também é lucro real.
para tomar o crédito cheio de 9,25, e não só o crédito que o Simples carrega. Então, isso é um tema que nos traz muita preocupação no IBPT. Temos feito estudos sobre esse impacto de unificação de PIS e COFINS, que traz o reflexo muito para o setor de vocês, que tem serviço e é o mais afetado na unificação, e também prejudica, caso se aprove a vedação ao crédito ficto, basicamente, a maioria das empresas que são do setor e que estão no Simples Nacional. Só uma pergunta, quem aqui não está no Simples Nacional? A grande maioria é empresa inscrita nesse programa de tratamento diferenciado da tributação, que é um programa que cumpre com o objetivo da República. A nossa República tem como um dos objetivos a promoção do desenvolvimento. E a promoção do desenvolvimento tem que ser calcado em política tributária eficiente. Então, aonde você consegue gerar métricas para identificar ineficiência da política tributária é onde os setores têm que ficar atentos para poder fomentar o debate e mostrar números do setor. Esse tema de PIS e COFINS e a unificação me preocupa muito, e preocupa muito a gente no IBPT. Além de uma análise inicial que nós fizemos, de um aumento de arrecadação, um aumento de carga para 2018, além desse tema que é simples e esse aumento de carga que não é linear, não, aquele aumento que a gente simulou não é algo que a gente consegue dizer que vai ser aplicado para todos, você tem que simular dentro das faixas esse aumento, ali foi um modal que nós validamos com a Abrint e geramos aquela simulação, não dá para dizer que todos vão se enquadrar nisso, mas há uma tendência que para 2018, por conta de um aumento de alíquota e uma trava no desconto, isso gere, naturalmente, um aumento da tua carga tributária, que não é tão nefasto como o teu desenquadramento e uma necessidade imediata de optar por lucro real e lucro presumido, que poderia te direcionar para um lucro presumido na correria e, naturalmente, acabar com tirar toda a tua saúde financeira nesse regime de presunção. Tá? Além disso, esse tema de unificação de PIS e COFINS nos preocupa muito e acho que o setor tem que também olhar bastante isso, né? Olhar com bastante cautela. Já caminhando para o final, esse é o momento de você pensar em planejamento, assim como comentado antes na palestra, qual que é o segredo para você ter um 2018 salutar, é começar agora a se planejar. A gente vivencia um momento de você ter uma tributação majorada em 2018. É o caso de você simular para definir as melhores opções. Como que eu vou adotar o planejamento tributário? Aí, já encerrando, eu vou fazer um gancho na minha palestra do ano passado, quem esteve aqui talvez se lembre, eu trouxe 4 personagens do planejamento tributário. Alguém se lembra? O primeiro personagem era o Johnny Bravo. O empresário tem que pensar que nem o Johnny Bravo, aquele cara que pode fazer tudo, é arrojado, traça um monte de cenários, você tem que contextualizar tudo e ser Johnny Bravo no teu início de um planejamento. Depois você chama o teu outro sócio, que é o Hardy, aquela hiena que fala, ó céus, isso não vai dar certo. E aí você começa a cortar o que você dimensionou de arrojo. Cuidado com 2 pessoas, a dona Gana, cuidado em querer ganhar toda hora. Não existe planejamento tributário que você vai ter o benefício imediato, de alto risco, sem atrair a fiscalização. Cuidado com a dona Gana, porque daí você tem o 4º personagem, que é o Sherlock Tax, que está lá toda hora olhando a tua arrecadação tributária, comparando com outras empresas do setor. Hoje o nível de fiscalização ele é muito rápido, é muito eficiente, quando você compara o que acontece com determinados CNPJs dentro de um CNAE. A Receita Federal, Receita Estadual e Receitas Municipais têm essa informação em tempo real, e se você tem um planejamento, só para terminar, que não segue uma lógica de propósito negocial, o risco vai estar sempre aí ao teu lado. Tá? Então, são temas que eu quis trazer para vocês,
E, de novo, eu falo, agora é o momento de você começar o planejamento para 2018. Não deixa para a última hora, conversem com as suas equipes de advogados, contadores, simulem a tua tributação, compare com a tributação do setor, para que você tenha um 2018 mais salutar, com menos abalo em caixa e possa crescer com inteligência. Tá? Eu agradeço, eu deixo aqui os meus contatos, convido vocês para acessar o nosso site, tanto do IBPT como do Improsômetro, e ver as pesquisas que nós temos para o setor e o que pode direcionar vocês no dia a dia dos negócios. Muito obrigado, eu fico à disposição. Obrigada, Cristiano. E, por favor, eu vou chamar o Tiago Moreira. O Tiago Moreira é analista do SEBRAE e trabalha especialista aí em Simples e nas mudanças que o Simples traz para 2018. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Começar, então, contando uma pequena história, antes de começar a falar sobre o Simples Nacional e essas alterações. Sou brasiliense, nascido e criado em Brasília, né, algo raro numa cidade que surgiu em 1960, e que só tem... A maioria das pessoas não nasceu lá. Então, isso quer dizer que eu vim aqui para São Paulo, para essa palestra, acabei chegando aqui ontem à noite, e resolvi escolher um hotel aqui perto do centro de convenções, porque eu não conheço muito bem São Paulo. Então, no dia seguinte, né, acordei hoje de manhã, cedo, né, e encontrei com alguns colegas que estavam vindo aqui para participar como congressistas, né. O problema e aí eu resolvi perguntar para eles no elevador onde é que ficava esse centro de convenções. Afinal de contas, eu escolhi pelo mapa, mas não sabia muito bem como chegar aqui. Sabe quando a pessoa te olha de cima a baixo? Eu estava com aquela minha cara de que eu tinha acabado de acordar, a barba completamente desgrenhada, e para quem está com barba desse tamanho, necessita um cuidado, e ela tem que estar penteada. Nesse momento, e assim, ainda estava de calça jeans, uma camisa de banda de rock, e aquela cara de que eu tinha acordado há 5 minutos. Para esse pessoal que me viu nessa hora, que eles me olharam de cima a baixo e perguntaram: você vai participar como congressista? Não, eu sou palestrante, eu vou dar uma palestra lá agora às 10 e eu quero saber como chegar lá. Mais uma vez, eles olharam para mim com a cara mais estranha ainda. Como assim, esse cara? Estou com a leve impressão de que essas pessoas, me vendo agora de paletó e gravata falando aqui, deve estar sendo uma tremenda mudança de paradigma para elas, né? Espero que eles estejam aqui na palestra assistindo agora. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque, da mesma forma que eu estou quebrando um paradigma da visão que a pessoa da primeira vez que a pessoa olhou para mim, quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente precisa quebrar paradigmas também. Existem números, quando a gente trata de pequenos negócios, que às vezes passam batido, e a gente não sabe a importância que os pequenos negócios, em geral, têm no Brasil. E, além de falar do Simples, eu quero trazer alguns números mostrando essa importância. Vamos lá. Pela legislação atual, nós temos esses 3 conceitos de pequenos que são abrangidos pela Lei Complementar 123 no Brasil. O microempreendedor individual, faturamento anual de R$60 mil. A microempresa, receita bruta de até 360 mil. E a pequena empresa, com receita bruta acima de 360 mil até 3,6 milhões. Isso é agora em 2017. A partir de 1º de janeiro de 2018, esses valores vão mudar. Eu vou falar com vocês sobre esses valores mais para frente. Onde estão os pequenos negócios no Brasil? Como vocês podem ver, a região Sudeste é a principal origem. As regiões Sul e Sudeste são as principais origens dos pequenos negócios. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento expressivo da quantidade de micro e pequenas empresas no Brasil, principalmente no Nordeste. Nós já estamos chegando a mais de 11 milhões de pequenos negócios no Brasil. Lembrando que nós temos um dado de que, em 2006,
antes do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, nós tínhamos cerca de 2,5 milhões de pequenos negócios no Brasil. Hoje, nós ultrapassamos 11 milhões. Isso é um avanço. É um avanço principalmente porque ter uma empresa ainda é um dos maiores sonhos do brasileiro. Se vocês estão aqui, como vocês abriram o próprio negócio de vocês, vocês, em algum momento, como empregados, tiveram o sonho de abrir as suas empresas. Esse sonho que vocês tiveram é um sonho comum dentro do Brasil. E é necessário uma certa coragem. Afinal de contas, a nossa estrutura tributária e fiscalizatória é um tremendo desincentivo às atividades produtivas. Mas vocês podem ver, ter o seu próprio negócio é muito mais importante do que fazer uma carreira numa grande empresa. Esse é um dos grandes sonhos que nós temos aqui no Brasil. PIB dos pequenos negócios. Como vocês podem ver, comércio e serviços tiveram um crescimento expressivo nos últimos anos com relação aos ganhos que eles tiveram e a participação. Em geral, as micro e pequenas empresas elas crescem a sua participação no PIB. Nós podemos ver que há uma retração na indústria, mas, principalmente, o setor de serviços está se tornando algo predominante, e a importância dele vem aumentando. A evolução da legislação nos pequenos negócios é algo que a gente, às vezes, é sempre bom mencionar, que a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ela vem de um longo processo, que começou lá nos anos 80, passou pela Lei do Simples Federal, com alguns exemplos de Simples nos estados. Em 2007, nós tivemos a Lei do Simples Nacional, e, desde então, ela está sendo periodicamente modificada, aprimorada, para que a gente possa atender às demandas dos empresários no Brasil. Evolução do Simples Nacional. Isso vem do novo projeto de lei que foi aprovada no ano passado, a Lei Complementar 155. Acho que pode ser o grande interesse dos senhores e das senhoras aqui que a gente possa conversar sobre o que mudou nessa lei. Quais eram os pontos prioritários quando a gente começou a falar sobre isso? Era eliminar os degraus do Simples Nacional. Eu vou mostrar para vocês mais para frente algumas tabelas, vocês vão ver como era a evolução dentro do próprio Simples. Você tinha a evolução da carga tributária era uma espécie de escada. Nós tentamos transformar essa escada numa rampa. Eliminar a morte súbita, porque você tinha um aumento de quase 60% na tributação quando a empresa chegava ao teto do Simples Nacional e ia para o lucro presumido. Eu não conheço nenhuma empresa que consegue lidar com um aumento de carga tributária tão grande assim, e de uma única vez. Se permitem a analogia, era como se você estivesse tomando uma porrada tributária. A saída do Simples era extremamente, como dizer assim, onerosa. Nós queríamos melhorar a tributação dos serviços de natureza intelectual, que eles foram incluídos no Simples Nacional pela Lei Complementar 147, mas não ficou exatamente da forma como nós gostaríamos. Havia a ideia de facilitar o acesso a crédito, criou-se um parcelamento especial para débitos do Simples, havia também a ideia de estimular a exportação, aprimorar alguns outros pontos específicos e atualizar os valores a partir de 2015. Admito, não conseguimos tudo o que queríamos, mas estamos aqui para poder passar o que nós conseguimos. Como vocês podem ver nesse gráfico agora, a arrecadação do Simples Nacional ela tem uma tendência a crescer, enquanto a das receitas federais está diminuindo. Isso foi uma tendência até 2015. Em 2015, nós tivemos toda essa crise econômica que nós estamos enfrentando, e vocês podem perceber uma coisa muito interessante. O impacto ele costuma ser... a arrecadação do Simples ela diminuiu, mas ela diminuiu menos do que a arrecadação das receitas federais fora do sistema. Vamos lá. Com relação, se vocês verem aqui esse gráfico, de 2007 a 2015, nós tivemos uma evolução da arrecadação no Simples Nacional. Todos os entes
foram beneficiados pelas empresas optantes do Simples Nacional. Ou seja, quando vocês veem falar que o Simples ele causa prejuízo, isso é uma falácia. É alguém que está falando contra os pequenos negócios no país. Na verdade, nós temos o Simples Nacional aumentando a sua arrecadação ano a ano. Pedidos de opção do Simples Nacional, eles costumam crescer também, com uma certa regularidade. Em janeiro de 2016, nós tivemos uma pequena queda, mas a gente pode ver que assim, agora para 2017, nós já podemos identificar uma volta do crescimento dos pedidos de opção. Ou seja, ao nosso ver, novas empresas estão surgindo. Impacto dos pequenos negócios na geração de empregos. Até 2014, as micro e pequenas empresas elas foram as responsáveis pela criação dos novos postos de trabalho no país. As pequenas empresas começaram a fechar postos de trabalho somente a partir de 2015. E agora, a partir de 2017, nós já estamos tendo uma certa recuperação na criação de postos de trabalho. A partir disso, a gente já vê o tanto que é importante os pequenos negócios nesse país, que são os verdadeiros geradores de emprego. Vamos lá. Aqui algumas notícias sobre os fechamentos de algumas fábricas. Agora vamos falar sobre a Lei Complementar 155, que eu acho que é a maior curiosidade aqui no momento. A ideia era eliminar algumas barreiras do Simples Nacional. Criou-se uma forma de... O que acontece com o Simples atualmente? As empresas optantes do Simples, elas pagam o 1 centavo mais caro do mundo. Pegamos o exemplo. A empresa está na primeira faixa de tributação do Simples Nacional, aquela com receita bruta anual de até R$180 mil. Se ela passa a faturar R$180.001, ela sai da primeira faixa de tributação do Simples e, automaticamente, toda a sua receita já está sujeita à tributação da segunda faixa do Simples Nacional. Isso, acho que a experiência de vocês sabem o quanto que esse sistema desestimula o crescimento. A nossa ideia era que fosse criado um sistema progressivo, semelhante ao do imposto de renda pessoa física. Ou seja, pegamos esse mesmo exemplo, a empresa faturou 180 mil, ou seja, 180 mil serão tributados conforme a primeira faixa, e esse 1 centavo que ultrapassou a primeira faixa, só ele será tributado de acordo com a segunda faixa do Simples Nacional. E, para isso, foi criada uma fórmula para fazer essa compensação. Saímos das 20 faixas de tributação, de 180 mil até 3.600.000, para apenas 6 faixas de tributação. Saímos de 6 tabelas para 5 tabelas. Queríamos diminuir até ainda mais, mas houve uma forte resistência da Receita Federal com relação a isso. Vamos mostrar. E nós temos agora também a criação de uma faixa de transição, que é das empresas que faturam entre 3.600.000 a 4,8 milhões, que é o novo teto do Simples Nacional. Nesse caso, é uma característica, que o ICMS será cobrado por fora. Não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência, existem alguns estados do Brasil que adotam o chamado sublimite de tributação no Simples Nacional. A sistemática que será utilizada para essas empresas que faturam acima de 3,6 milhões é exatamente a mesma utilizada atualmente com relação aos estados que adotam esse sublimite, que é um teto um pouco menor do Simples Nacional. Vamos lá. Esse é o gráfico de como fica a nova tributação. Como vocês podem ver, quando eu falei sobre ressaltos de tributação ou aquela escada, nós tínhamos esse gráfico em vermelho, que é a atual forma de tributação do Simples. Como vocês podem ver, a saída de cada uma das faixas representava um ressalto. Você pulava a tributação. A faixa azul é a nossa tentativa de correção dessa forma de tributação, a qual você cria uma faixa de crescimento mais uniforme. Isso é a carga. O gráfico anterior era a carga para o comércio, essa é a representação gráfica para a indústria. E, por fim,
se o controle aqui ajudar, nós temos o gráfico representativo do setor de serviços. Vamos lá. Indicador de receptividade. Isso aí foi uma pesquisa que nós fizemos de que as empresas elas concordavam com essa proposta do Simples Nacional. Ela foi, inclusive, bem recebida entre os empresários que nós perguntamos na época. Vamos lá. Como eu já falei, houve a atualização dos valores com a criação da faixa de transição e o novo valor do MEI, que irá para 81 mil por ano, saltando dos atuais 60 mil para 81 mil. Essas serão as novas faixas de tributação do Simples Nacional. Primeira faixa, né, como vocês podem ver, o crescimento entre essas faixas está mais uniforme, não tem mais aquele ressalto de tributação com várias faixas onde a pessoa se encaixava. Dessa forma, você vai pagar um tributo mais próximo do seu efetivo faturamento. Melhora nas condições dos serviços intelectuais. Nós pegamos a antiga tabela 6 e ela se tornou agora a nova tabela 5. Foi criada uma nova sistemática chamada Fator Emprego, que é uma redução da tributação para as empresas que geram emprego no país. Ou seja, se a sua relação entre folha de pagamento de funcionários e o seu faturamento bruto for igual ou superior a 28%, isso incluindo salários, encargos e prolabore dos sócios, você pode sair da tabela mais onerosa do setor de serviços, indo para a tabela menos onerosa do setor de serviços, que será a tabela 3. Isso é um critério universal, né? Que você vai poder aplicar a quase todas as empresas. Então, você tem a possibilidade de que, quanto mais emprego você gera, menos tributo você vai pagar. Isso é algo que as empresas vão ter que fazer o cálculo, para ver se vale a pena. Nós tivemos alguns aprimoramentos específicos, né, que foram a inclusão de microcervejarias, mas acho que isso não é relevante aqui no momento, apesar de, para mim, como um bom cervejeiro, acho um ganho interessante. E a fiscalização orientadora nas relações de consumo. Isso, eu acredito que possa ter um impacto para vocês. Quando a gente fala de fiscalização orientadora, nós falamos aquela ideia de que a empresa ela não pode ser multada logo na primeira visita do fiscal. Ele precisa orientar a empresa e depois dessa orientação, ele vai dizer o que está errado e dar um prazo para corrigir. Isso também vai ser aplicado às relações de consumo, que é algo que a gente vê que realmente é um grande problema. As fiscalizações envolvendo os PROCONs costumam ser extremamente pesadas. Vamos lá. Nós tivemos uma vigência escalonada dessa lei, né? A partir de 2016, nós tivemos a possibilidade de um parcelamento. O investidor anjo ele já está em vigor agora em 2017, e os demais itens eles passaram a entrar em vigor a partir de 2018. A partir de 1º de janeiro de 2018, eles vão entrar em vigor. Correto? Esse, em resumo, é o chamado Lei do Crescer Sem Medo, a Lei Complementar 155. Estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Caso tenha alguma dúvida com relação a essa nova forma de tributação, estou aqui para esclarecê-las. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Tiago. E agora nós vamos passar a palavra para o Paulo Henrique Silva Vitor, que ele é advogado do escritório Silva Vitor, especializado em tributação. Bom dia. Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez o espaço aqui colocado pela Brint para debater um tema importante, né, um tema que afeta, né, no dia a dia, na sobrevivência de cada empresa. Cumprimentar a todos aqui que compõem a mesa. Bom, pessoal, já foram passados aqui algumas alterações do Simples. Eu vou pontuar de forma mais detalhada essas alterações, tá? E vamos
também fazer algumas simulações, focando especificamente no segmento de vocês, né, que é o serviço de telecomunicações, o serviço de conexão à internet. A gente vai fazer algumas simulações de como que era a carga, né, é a carga tributária atualmente, em 2017, como ficará em 2018, de acordo com cada tipo de serviço, a famoso SCM e SVA. Bom, como já foi colocado, né, houve uma majoração do limite para 4.800.000 de receita bruta acumulada em 12 meses, mas esse sublimite aí em relação ao ICMS e ISS ficou em R$ 3.600.000. Tá? Isso significa que as alterações do Simples não atenderam os anseios do nosso segmento relativo ao aumento do teto. Tá? Por quê? Porque se você ultrapassar os 3.600.000, o ICMS em telecomunicações, que é o maior vilão do setor, tá? Cujas alíquotas em alguns estados chegam a 37%, esse ICMS vai ter que ser recolhido por fora do Simples. Tá? Então, a expectativa inicial do projeto de lei era um aumento do teto do Simples para 14.400.000. Esse aumento foi totalmente mitigado. Né? Na prática, no nosso setor, né, é como se não houvesse nenhum aumento, porque não compensa uma empresa ficar dentro do Simples com um faturamento maior do que 3.600.000, né? Porque ela vai recolher o ICMS fora. Então, compensa ela fazer um planejamento, organizar melhor suas atividades e até, às vezes, procurar outros enquadramentos que lhe favorecem. Como foi colocado, também existe a previsão de um sublimite. Tá? Esse sublimite é de 1.800.000 em alguns estados, cujo produto interno bruto seja de até 1% do Brasil, né, em termos de nacionais. Esse sublimite, então, esses estados eles podem reduzir ainda mais a questão do ICMS dentro do Simples, que hoje ficará em 3.600.000, mas esses estados aqui, por exemplo, eles poderão, tá? Eu destaco aqui a palavra poderão, porque não é obrigatório. Cada estado, em cada ano calendário, vai poder optar por esse sublimite. Segundo o IBGE, tá? Um levantamento que eu fiz, os seguintes estados que têm um produto interno bruto de até 1%. Tá? O Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Piauí, Sergipe, Roraima, Tocantins, Acre, Amapá e Rondônia. Eu troquei aqui. Essas informações, elas acredito que são de 2015 ou 2016. Então, pode ter alguma variação aí a partir de 2018, de quais estados efetivamente têm até 1% do PIB. Então, esses sublimites que já são adotados hoje para alguns estados, eles podem ser mantidos e ainda reduzidos para 1.800.000, que vai prejudicar ainda mais as empresas de telecomunicações que estiverem nesses estados. Tá? A questão das 6 faixas, tá? Essas 6 faixas, como foi colocado, eram 20 faixas. Né? Essas 20 faixas, elas um aumento era mais escalonado de faixas de tributação, e esse foi reduzido agora para 6 faixas. Tá? Isso significa que a superação de uma faixa do Simples, atualmente, ela não acarreta um aumento de alíquota tão grande, principalmente se a gente estiver no meio da tabela. É algo em torno de 0,6%, 0,8% hoje, em termos de alíquota efetiva. Considerando que foram reduzidos os números de faixa, você ultrapassando de uma faixa para outra, o aumento pode ser maior. Tá? Também foi reduzido as tabelas aplicadas ao Simples, né?
o anexo 6 foi excluído e algumas atividades elas vão ser tributadas também considerando uma relação entre receita bruta e folha de pagamento. Tá? Eu vou colocar alguns exemplos de atividades que podem ser afetas ao setor de vocês, tá? Mas precisamente em relação aos serviços de telecomunicações e o serviço de conexão à internet, o anexo aplicável, que é o anexo 3, né, ele não mudou, ele continua exatamente o mesmo, isso não houve nenhuma alteração. Além disso, o Simples atual ele é muito fácil, né, de ser calculado. Você pega a sua receita bruta, localiza qual a faixa dela que você está, de acordo com os 12 meses acumulados, e sobre esse valor você aplica a alíquota que está prevista lá nos anexos, né? Atualmente, agora, na verdade, a partir de janeiro de 2018, vai ter que ser feito esse cálculo em forma de... nessa fórmula que está explicitada, tá? Você vai pegar a receita bruta acumulada vezes 12 meses, versus a alíquota que está prevista no anexo. Desse resultado, você subtrai o desconto, que também está previsto no anexo, o valor a deduzir aqui nessa planilha, na última coluna direita, está o valor a deduzir. Você subtrai esse valor a deduzir, do resultado você divide o valor da própria receita bruta acumulada em 12 meses. Esse resultado é a alíquota que você vai aplicar sobre a sua receita apurada no mês, e aí você vai localizar o valor a recolher do Simples Nacional. Então, a gente vê que foi criada uma fórmula mais complexa de apuração do Simples. Essa fórmula, como foi colocado pelo Tiago, foi um pouco espelhada, né, na atual tributação do imposto de renda da pessoa física, tá? Mas que, querendo ou não, é uma fórmula um pouco mais complexa do que hoje. Então, claro, vai ter que depender, obviamente, vocês dependem, obviamente, de um aconselhamento contábil, jurídico, para verificar esses resultados aí dessas apurações. Como eu coloquei, alguns serviços que a participação, que a relação entre folha de pagamento e receita bruta for inferior a 28%, né, alguns serviços eles estarão sujeitos ao anexo 5. Mas outros serviços, esses mesmos serviços, se a relação entre folha de pagamento e receita bruta for superior a 28%, eles estarão sujeitos ao anexo 3. Isso significa que alguns serviços, então, para se verificar qual anexo aplicável, tem que se apurar primeiramente a relação entre folha de pagamento e receita bruta. São vários serviços, alguns que não têm nenhuma relação com o segmento de vocês, tá? Eu coloquei alguns serviços que podem ter relação, que vocês podem prestar adicionalmente, além do SM e do SVA, como elaboração de programas de computador, licenciamento de programas de computador, planejamento, confecção, manutenção de atualização de páginas eletrônicas, e esse inciso 12, que fala de outros serviços de natureza intelectual, técnica, científica também, que, querendo ou não, são serviços cuja subjetividade, às vezes, vai depender de uma interpretação da Receita Federal. Uma inovação importante na Lei Complementar 155, que já está em vigor, foi a criação do investidor anjo. É uma figura interessante para a captação de investimento das empresas, inclusive pelas suas empresas. Tá? A gente verifica que, hoje, muitas empresas do Simples têm dificuldade de captar investimento, primeiro, porque se o investidor entrar no capital social da empresa, às vezes esse investidor já tem participação em outras empresas, e isso acaba acarretando a soma do faturamento da sua empresa com as outras empresas em que esse investidor tem participação e acaba acarretando no desenquadramento da sua empresa do Simples. Então, esse obstáculo acaba inibindo um pouco a participação de investidores que querem apenas trabalhar como um mero cotista, né? não administrar a empresa, mas mero investidor mesmo, né? Na própria raiz da palavra.
Então, essa dificuldade de captação de investimento levava muitas empresas a, às vezes, formalizar os investimentos em contratos de sociedade em conta de participação, ou fazia alguns consórcios, sociedade de propósito específico, tudo isso para, às vezes, formalizar esse investimento, que, na prática, é muito complicado em se tratando de empresas do Simples. Então, essa criação do investidor anjo foi algo importante, tá? Foi um incentivo às atividades de inovação e investimentos produtivos, né? O aporte de capital que o investidor fará na sua empresa não integrará o capital da empresa. Ele vai ser celebrado um contrato de participação entre a sua empresa e esse investidor anjo. A vigência desse contrato de investimento não pode ser superior a 7 anos. Esse investidor anjo pode ser uma pessoa física, jurídica ou um fundo de investimento. Ele não será considerado sócio na sua empresa, não terá direito a voto ou administração na sua empresa, não responderá por qualquer dívida na empresa, inclusive recuperação judicial. Isso é importante também, porque às vezes o investidor quer entrar na sua empresa, no negócio, quer investir, por exemplo, na abertura de uma nova cidade, né, no lançamento de fibra em uma nova cidade, para atender uma nova cidade, mas ele tem medo, às vezes, do passado da sua empresa, de participar do passivo da sua empresa. Então, esse investidor anjo ele não vai ter nenhuma participação no passado da sua empresa. Ele vai ser remunerado pelos seus aportes, né, nos termos do contrato de participação, também pelo prazo máximo de 5 anos, e os valores do capital aportado não vão ser considerados receita, tá, para fins de enquadramento no Simples. Ao final de cada período, ele vai fazer jus a uma remuneração, tá, que não pode ser superior a 50% dos lucros da sociedade. O investidor anjo ele pode exercer o direito de resgate, ou seja, resgatar o investimento com 2 anos, pode ter feito a transferência desse investimento para outras pessoas, desde que com a anuência, obviamente, da empresa investida. Paulo Henrique, mais 1 minuto para você concluir, por favor. E o investidor anjo terá preferência na aquisição da empresa, bem como venda da sua participação em caso de venda da empresa. Então, acho que é uma figura importante para vocês utilizarem agora como captação de investimento, e a lei também deu alguma liberdade para vocês regularem essas captações de investimento no contrato de participação firmado entre vocês e o investidor anjo. Bom, vamos já concluir, então, porque meu tempo já se esgotou, mas outra alteração que eu queria só pontuar é que houve uma maior flexibilidade ainda em participação de licitações às empresas optantes pelo Simples, tá? Porque se ela apresentar uma certidão que não estiver regular, ela ainda vai ter um prazo de 5 dias úteis para regularizar essa certidão, tá? Então, isso dá um prazo ainda maior para as empresas, um benefício ainda maior em participações de licitação. E aqui nós vamos para as simulações, que eu coloquei no início da apresentação, tá? Uma empresa de telecomunicações com um faturamento acumulado em 12 meses de 1.200.000. No atual Simples, ela pagaria uma alíquota de 11,12%. Isso aplicando o anexo 3, excluindo-se o ISS e incluindo-se o ICMS do anexo 1. No novo Simples Nacional, de acordo com essa fórmula um pouco complexa que foi criada pela lei, ele vai pagar 11,61%. Uma empresa de telecomunicações com faturamento até de 2.400.000, atualmente no Simples ele pagaria 13,83%, no novo Simples ele vai pagar 15,55%. Aí a gente vê um aumento aí de algo em torno de 1,7%. E uma empresa de telecomunicações com faturamento até de 3.600.000, no atual Simples ela paga 16,37%, no novo Simples ela vai pagar 17,3%. Aí a gente verifica que as empresas que estão no início da faixa de receita bruta realmente têm um benefício maior em virtude do valor a deduzir que está previsto na lei. Uma empresa de conexão à internet, aí a gente está falando do SVA, em que você pega o anexo 3, exclui o ISS e não adiciona o ICMS, ela pagaria 8,28 no Simples atual e vai pagar 8,03. Aí a gente vê até uma diminuição. Empresa de SVA, de faturamento até 2.400.000, ela pagaria
10,35 no atual Simples e vai passar a pagar 10,76. E uma empresa de conexão à internet, que atualmente paga 12,42, ela vai passar a pagar 12,51. Aí a gente vê que o aumento em relação ao SVA foi muito pequeno, porque o SVA não tem a incidência do ICMS. Pessoal, muito obrigado, estamos à disposição aí. Muito obrigada, Paulo Henrique. E agora eu vou passar a palavra para a Cristiana Chance, que é diretora da NetServe. Bom dia a todos. Minha postura aqui vai ser uma postura mais provocativa mesmo, né? Da própria expressão do governo de crescer sem medo, né? Apesar de ter sido extremamente válida, né, a iniciativa do governo, mesmo que não atingindo o teto dos 14 milhões e ficando nos 4,8, crescer sem medo não se aplica para a nossa área de telecomunicações e serviços de valor adicionado, né? Eu queria fazer um paralelo com relação ao que a gente vê hoje no mercado de regulação, né? A gente está vendo uma agência, uma Anatel cada vez mais forte, né, buscando conceitos de regulação responsiva, que são conceitos inovadores, que exigem mais transparência e comunicação entre os provedores e a própria agência, né? E, por outro lado, a gente vê uma Secretaria da Fazenda, de vários estados, nós temos vários exemplos, muito preocupada, né, com o crescimento do nosso setor. Então, a gente está falando de um crescimento do nosso setor na faixa de 28%, enquanto outros setores de tecnologia na faixa de 7%, 8%. Isso, logicamente, chama a atenção da Secretaria da Fazenda. Então, o que eu proponho a todos aqui? Na verdade, é uma amarração, né, entre o que foi a palestra passada e essa, né? A gente tem que entender, sim, a necessidade da separação dos serviços, né, como algo que é próprio do nosso setor. Por outro lado, a gente tem que fazer isso de uma forma muito transparente, muito clara e alinhada tanto às expectativas da agência quanto às expectativas do governo estadual, tá? Há pouco tempo atrás, a gente teve uma divulgação pela própria agência de fiscalização sobre as licenças SMP, né, sobre a parcela SVA do serviço SMP. Então, o que significa isso? A agência e o Cefaz, eles estão cada vez mais atentos à forma como esse serviço é prestado, né? E, naturalmente, a forma como você vai tributar também e apresentar isso para o seu cliente final, tá? Então, a transparência nesse atendimento, tá, alinhado com as expectativas do que se espera da postura, né, da agência no tratamento do serviço OTT e do serviço de valor adicionado, é algo que a gente tem que estar necessariamente antenado para conseguir fazer isso de uma forma benéfica para o nosso setor, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Apesar das grandes vantagens da nova lei do Simples, principalmente com relação à progressividade, isso não atinge exatamente o setor de telecomunicações. E o que o Cristiano colocou muito bem também é a preocupação da unificação, da possível unificação da PIS/COFINS, né? A gente sabe que o governo teve um impacto gigantesco com a última decisão sobre a exclusão do ICMS, da base de cálculo. Então, isso, não tenha dúvida nenhuma, que vai afetar a diretriz nova dessa junção dos impostos, tá? E isso aumenta muito mais a carga tributária sobre o nosso setor, inclusive. Então, quando a gente pensa em sair do Simples Nacional, o que eu digo para vocês vamos ficar muito atentos durante o ano de 2017, porque entrar para um lucro presumido nessa nossa área, nesse nosso setor, em 2018, é algo realmente devastador. Então, a gente tem que entender todo esse mecanismo, toda essa postura política que está envolvida, inclusive com a mudança do marco regulatório para telecomunicações, do que eles imaginam que significa universalização em termos de massificação da banda larga, tá? Então, em relação a todos esses aspectos, da importância que é ir para um lucro real, para sentir menos a tributação.
Tá? Então, na verdade, essa é uma provocação, né? Porque, apesar do governo ter tido muito sucesso na aprovação do Crescer Sem Medo, alguns setores como o nosso ficou desfavorecido com essa mudança, né? Ou melhor, não foi favorecido, né? Além do ICMS, que vai ser feito todo por fora, quando a empresa passa dos 3,6 do limite, no primeiro limite, todas as obrigações acessórias vêm junto também. Então, esse é um encargo muito grande, né? Uma empresa que estava no Simples, que tinha uma vida realmente simples do ponto de vista contábil e fiscal, agora se exige dela um planejamento tributário muito maior. Então, vai na linha um pouco do que o Cristiano colocou, né, de todos esses impactos, né, e desse clamor por atenção do nosso setor, tá, que é um setor que cresce muito, que rende muito, né, em termos de tributação para os estados hoje em dia, né, e, por outro lado, é um setor regulado, né. Enquanto setor regulado, a gente tem que, no mínimo, estar atento a todo esse contexto político e esse contexto da mudança do Marco Geral de Telecomunicações. Tá? Essa seria a minha contribuição. Obrigada, Cristiana. E antes da gente encerrar o nosso painel, eu queria levantar só uma questão aqui para o Cristiano e para o Paulo Henrique, sobre quais são as desvantagens das empresas para permanecer no Simples, continuarem criando CNPJ e não, enfim, não conseguir dar um salto em termos de crescimento que possa abrir acesso a créditos, financiamentos, etc. É bem interessante o questionamento. Há um risco por trás de você familiarizar a empresa, né? Ser pai, ter filho e ter neto, há um risco de você atrair a fiscalização por conta de uma simulação. Você atrair a autoridade fazendária para ela rever os teus atos negociais é uma previsão legislativa. Há no Código Tributário Nacional uma previsão de que a autoridade fazendária pode rever atos e negócios jurídicos que são feitos apenas para você simular a questão tributária e você diminuir a arrecadação tributária por conta de atos simulados. Isso é um grande risco, né? Um grande risco, tirando o aspecto de você não dar o corpo para o grupo empresarial que você poderia dar e, naturalmente, ser mais atraente para receber investimento, para atender mais mercados, inovar no setor, cada vez mais ser referência, criando uma prática que não seja tão atentatória. O risco principal, na minha concepção, é você estar suscetível a uma fiscalização que vai desconstituir a criação dessas empresas. Ao desconstituir, vai caracterizar isso como um único CNPJ, jogar toda a tributação por conta dessa desconstituição de uma sequência de empresas, e além do aspecto tributário, você tem realmente também um risco de, após um auto de infração ser lavrado, uma representação fiscal para fins penais acompanhar também essa emissão do auto de infração. Uma consideração rápida do Paulo Henrique para a gente poder encerrar. Bom, a gente tem acompanhado os trabalhos de fiscalização aí há algum tempo. A gente viu que as grandes operadoras, elas todas praticamente foram fiscalizadas. Um dos pontos de embate que haviam, que é a questão da taxa da assinatura do STFC, foi dirimida agora pelo STF e elas vão ter que regularizar isso. Então, o fisco, a partir do momento que fiscalizaram todas as grandes, eles estão se voltando para as pequenas e médias. Então, vocês são o público-alvo. E eles já sabem como vocês trabalham. A gente esteve pela Brint junto ao CONFAS, com a reunião do GT40, que reúne todos os fiscos estaduais, e lá a gente debateu e eles sabem exatamente como que se faz, como que as empresas fazem a separação. E um ponto questionado foi exatamente isso, às vezes a diluição de faturamento em vários CNPJs para se manter no Simples. E esse é realmente um ponto muito frágil, tá?
Quem faz isso deixa, obviamente, elos de conexão entre as empresas. Às vezes a identidade da marca, às vezes um grupo familiar, né? Filho, irmã, esposa, e às vezes endereços próximos, entendeu? O mesmo segmento, por exemplo, 3 SMs, ou seja, as empresas têm exatamente a mesma finalidade. Então, esses elos de conexão, eles podem ser interpretados como simulação. Esse simulado obviamente, vai acarretar o desenquadramento das empresas do Simples e a atuação dos últimos 5 anos. Tá? Então, é um risco muito alto e eu recomendo planejar, não se fazer dessa maneira como se tem sido feito. Porque cada empresa ela tem que ter sua própria razão de existir, sua própria finalidade. Então, se você cria 2 SMs trabalhando com a mesma finalidade, a mesma marca, o mesmo público-alvo, mercado, isso, né, dá um prato cheio para o fisco demonstrar que existe uma simulação em prol de uma redução tributária. Eu queria também acrescentar um aspecto, assim, quando a gente fala de mercado de pequenos provedores e médios provedores, a gente tem uma série de pleitos, né, para fazer junto à agência, para fazer junto ao mercado. E a gente só vai conseguir ter sucesso nisso, né, se a gente se apresentar para o governo e para o fisco de uma forma sustentável. Ou seja, esse tipo de operação que acaba trazendo o conceito de simulação e trazendo também a fiscalização da Secretaria da Fazenda, ela é péssima não só para o provedor em si e para aquele grupo econômico, né, como para o próprio mercado nosso. Porque como que a gente vai conseguir levar pleitos que tratam de, por exemplo, massificação de banda larga, acesso a crédito, mudança de crédito de PIS, COFINS ou ICMS, pleitos que são muito maiores e que representam muito mais no final das contas daquele provedor, se a gente continuar fazendo dessa forma, né? Então, é uma provocação a todos que entendam que o setor é um setor regulado, que precisa de sustentabilidade e que a simulação ela é negativa para a nossa própria área. Tá? Se esse tipo de atitude já for mudada, eu não tenho dúvida que a nossa postura não é só da Brint, mas é com relação a todos os pleitos dos pequenos, né, e dos médios, vai ser vista de uma forma muito melhor no mercado. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que também é muito importante a gente destacar. Bom, eu queria aqui, então, agradecer a participação do Cristiano Yasbeck, do Tiago Moreira, dos nossos debatedores, o Paulo Henrique Silva Vitor, a Cristiane Sanches e o Túlio Borges. Pedir desculpas a vocês de não abrir para a plateia, porque eu estou aqui sendo monitorada e já estourei um pouquinho, mas a culpa toda é do coordenador, do moderador do primeiro painel, que nós estamos exatamente dentro do nosso tempo, mas estamos com uma pressão muito grande. Eu peço desculpas e peço uma salva de palmas aos nossos painelistas. Em nome da organização geral deste encontro, nós agradecemos aos integrantes deste painel, convidando-os a ocuparem seus lugares junto à plateia. Lembramos a todos que a senha para acesso à internet é Abrint 2017. A seguir, teremos o painel que abordará o tema Melhores práticas para instalação e manutenção das redes FTTX. Nós temos o prazer de convidar para compor o palco o senhor Edson Xavier Veloso, sócio-diretor da Connect TV. E convidamos agora o palestrante deste painel, o senhor Fábio Martins, engenheiro de vendas da Nextest. E vamos receber nossos 2 convidados com carinho do nosso aplauso. Nós solicitamos que os convidados ocupem seus lugares. Lembramos que prevemos sempre um pequeno debate ao final de cada painel. E, neste momento, convidamos o senhor Edson Veloso para moderar este painel. Bom dia a todos. Meu nome é Edson, da empresa Connect TV. E gostaria de cumprimentar aqui o nosso engenheiro de vendas da Nextest, o senhor Fábio Martins. Agradecer aí a vocês também que estão
assistindo aí a essa palestra. Apesar de uma palestra com um viés técnico, eu entendo que chamar apenas a atenção da parte administrativa, financeira da empresa, porque, apesar de uma palestra de um viés técnico, eu considero também bastante interessante e importante chamar a atenção, né, das pessoas envolvidas aí na administração da empresa, no financeiro, porque vai, com certeza, também auxiliar o entendimento de vocês na hora de decisões de um investimento, das necessidades que se fazem necessárias em campo, né? Então, é uma oportunidade aí para vocês também entenderem essas questões para, na hora dos investimentos e nas decisões, vocês também estarem um pouco mais sensíveis a essas necessidades aí de campo. Então, convido aí o senhor Fábio Martins para fazer essa apresentação para a gente. Lembrando só mais um instante que quem quiser fazer uso de perguntas ao nosso palestrante, que pode ser feito através do aplicativo, vocês loguem com o login de vocês e selecionam lá esta palestra e tem a opção lá de perguntas. Essas perguntas, elas chegam aqui a mim e, em função do tempo, a gente seleciona aqui, provavelmente algumas têm as mesmas conotações, e a gente seleciona aqui para que o senhor Fábio Martins, aí, no final, ele tente responder ao máximo possível as demandas aí de vocês. Obrigado.